Estamos de volta. Nessa lição vamos começar a fazer o nosso primeiro programa usando os recursos que tem aqui nesse ambiente integrado, que é o CodeBlocks. Então aqui eu tenho um editor de texto, porque nós estamos trabalhando com uma linguagem compilada. Então a linguagem em si é uma linguagem compilada ou traduzida. Então nós temos que gerar um código-fonte. Esse código-fonte vai ser traduzido e pelo menos duas etapas ele cumpre. Gera na primeira etapa um código objeto, onde ainda nem todas as referências estão resolvidas. Então não é ainda possível ser executado pelo processador. E na sequência você tem a geração do código executável. Esse sim poderá já ser executado pelo processador. Então o início é o código-fonte. Então nós temos aqui um primeiro exemplo de um programa simples, né, onde eu tenho uma impressão na tela de uma mensagem. Meu primeiro programa. Então vamos começar a explicar já algumas coisas relativas à linguagem em si. Em primeiro lugar, para que eu chegue nessa tela onde eu possa gerar esse código-fonte, eu clico nesse ícone. Então ele vai me abrir essa janela. Bom, então a primeira coisa que nós temos que nos preocupar quando nós estamos gerando um arquivo fonte é incluir os arquivos de cabeçalho. Tem essa extensão .h de header. No caso aqui, nós estamos usando esse arquivo stdio.h, que são as entradas e saídas padrões. E no caso aqui, isso é necessário por quê? Porque nesse meu primeiro código, eu estou mandando uma mensagem para a tela, o printf, uma função que dá uma saída para a tela, onde eu estou mandando uma constante literal, meu primeiro programa. E essa função, printf, está definida dentro desse arquivo de cabeçalho aqui. Então, a necessidade então, de eu incluir, junto do meu código-fonte, esse arquivo onde está definido a função printf. Bom, aqui na função printf também tem alguns argumentos. Primeiro a constante colocada entre aspas. E tem esse argumento aqui, o /n, que é para soltar uma linha antes da impressão na tela. E observem que eu coloquei mais dois /n's aqui no fim, para que depois da impressão salte mais duas linhas. Então, aí feito o arquivo fonte, gerado o arquivo fonte, vamos salvar. No caso eu salvei com o nome de ex01.c, que é a extensão que é criada, que nós estamos trabalhando em C. E aí eu vou fazer o processo agora de geração do código executável. Então eu vou clicar nesse ícone e vamos observar o que vai acontecer nessa janela aqui. Bom, o processo terminou e está me dizendo aqui, ó, 0 erros, nenhum aviso. Bom, significa então que eu já gerei o meu código executável. Só para a gente poder observar aquela situação que foi colocada no início, que durante o processo de tradução desse código até chegar no executável, você passa por uma etapa de gerar um código objeto e depois o código executável. Vamos ver na pasta onde está salvo o arquivo que eu criei. Vocês observem que tem aqui o código-fonte, um código aqui com uma extensão .o, que é o objeto, aquele intermediário ainda não está pronto para ser executado pelo processador, e aqui o código executável, esse sim pronto para ser executado pelo processador. Depois nós vamos discutir isso um pouquinho mais. Mas vamos agora executar o programa. Então vamos pegar aqui esse ícone. Então está aqui. Né? O que eu queria era isso, que saísse uma mensagem na tela, meu primeiro programa. Uma das situações que eu tenho quando eu estou trabalhando com uma linguagem traduzida ou compilada é que na medida que eu gero o meu código executável, eu não precisaria mais do meu código fonte. Diferente de linguagem interpretada, onde eu tenho sempre que partir, a execução tem sempre que partir do código fonte. Então, como nós compilamos, né,
Geramos o executáveis, então vamos pegar e executar direto o ponto .exe. Então vamos lá na pasta onde foi gerado e vamos executar então. Bom, o que aconteceu? Executou, só que eu não consigo ver, né, o que está escrito na tela. Rapidamente ele encerrou o programa. Eu tenho que incorporar então no código, porque quando eu estou dentro da IDE, esse recurso de pausa, de chamada de pausa do sistema operacional está incorporado aqui dentro. Mas quando eu vou executar fora da IDE, eu não tenho isso incorporado. Então eu vou acrescentar essa chamada de pausa do sistema operacional, system pause. Essa é a sintaxe, sempre um ponto e vírgula depois de cada comando. Vamos compilar de novo. Vamos gerar novamente o executável. Aqui, 0 erro. Vamos lá na pasta. E agora vamos pegar o código executável. Então agora eu consigo, né? Ele fica esperando eu bater qualquer uma das teclas aqui para ele encerrar. Mas eu incorporei dentro do meu código a chamada de pausa do sistema operacional.